Neste vídeo, iremos abordar sobre a questão angelical dos querubins. O que é um querubim? O querubim é um anjo de 6 asas, como diz os teólogos, como diz a teologia e até mesmo alguns dicionários, ou um querubim é uma nave espacial. A palavra querubim significa tirados do fogo ou queimados do fogo. Significa que vem um anjo voando em altíssima velocidade, possivelmente a velocidade da luz ou até mesmo acima da velocidade da luz, e quando ele está nessa velocidade, ele é um ser de fogo, um ser espiritual que vem em altíssima velocidade. Mas quando ele sai dessa velocidade, quando ele é tirado desse fogo, ele se apresenta como um ser de 6 asas. É isto que nós iremos abordar neste vídeo. Veja, e antes de adentrarmos no assunto do capítulo 10 do livro do profeta Ezequiel, que é a continuação do capítulo 9, nós deixamos o vídeo aí no capítulo 9, sobre os anjos que iria efetuar uma matança. Você pode consultar no nosso canal que você vai encontrar homens anjos nesse sentido aí. Vamos abordar aqui o sentido etimológico da palavra querubim. Você já sabe que no sentido de dicionários da língua portuguesa, na teologia que existe hoje, é sempre trazendo a ideia que o querubim é um anjo de 6 asas. No sentido etimológico da palavra querubim, ela é derivada de um termo hebraico chamado queruve, no plural queruvim, e pode significar grande conhecimento, plenitude de sabedoria ou aquele que abençoa. Este termo queruve vem da língua acadiana, chamado de carabu. Carabu significa gracioso, poderoso, não significa que é um ser de 6 asas, ou um anjo com 6 asas. O ser de 6 asas vai aparecer dentro da Bíblia, mas nós iremos aprofundar essa questão aqui. Já te disse que a palavra querubim também tem esse duplo significado. Pode ser aplicado a um ser celestial ou até mesmo a um ser humano que foi tirado do fogo. No caso aqui eu trago a ideia que Moisés, quando ele foi tirado do fogo, ele possivelmente fosse um querubim naquele momento, quando ele saiu do fogo. O que significa? Que Moisés saiu da presença de Deus e quando desceu aos filhos de Israel, ele tinha que usar um véu no rosto, porque os filhos de Israel não conseguiam olhar para o seu rosto. Então vamos aprofundar aqui essa questão do querubim. E o tema desse vídeo é querubins, anjos ou naves espaciais. Vamos entender esse conteúdo agora. Estaremos abordando todo o capítulo 10 do profeta Ezequiel. Veja o que diz e a gente vai fazendo aqui as interrogações ou dando as nossas explicações sobre o assunto. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono. A visão de Ezequiel era sobre a cabeça dos querubins, a parte superior dos querubins que ele está citando aí. Cabeça que ele está citando é justamente a parte superior do querubim que ele está dizendo que é querubim. E nesta parte superior tinha uma cadeira dentro lá. Ele está dizendo que é uma semelhança de trono. Uma semelhança de trono é uma cadeira. Isso também aparece no capítulo 1. Vamos em frente. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Esse acontecimento aqui ocorrerá no período da grande tribulação e está relacionado possivelmente a uma taça ou uma trombeta que diz que aqueceu o sol. Acho que é a taça, uma das taças. Justamente uma das taças que foi derramada, e quando essa taça foi derramada, o sol aqueceu e os homens foram abrasados. Na verdade, não foi o aquecimento solar como está descrito lá no Apocalipse. O que ocorreu foi que esse homem vestido de linho, que saiu com brasas acesas, ele espalhou essas brasas sobre a cidade, e o que Ezequiel chamou de brasa nada mais era do que bombas de destruição em massa. E isso vai ocorrer no período da grande tribulação. Tenha certeza disso. Se você não concorda, pode deixar nos comentários aí também, não tem problema nenhum. Veja, enche as mãos de brasas acesas e espalha sobre a cidade. Ele chamou de brasas aquilo que causou a morte de muita gente que estavam associadas ou atreladas ao governo do anticristo. Veja,
E os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio. Essa nuvem, caros internautas, é fumaça que encheu o trono. É como se algo foi acelerado, liberando esta fumaça que encheu a casa. Veja. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Essa palavra glória que está sendo abordada aí é fumaça também. É fumaça. A fumaça que foi liberada pelo querubim. Vai analisando aí. É a fumaça que foi liberada pelo querubim. Não é outra coisa, essa glória é fumaça. É o Shekinah, que na Bíblia aparece com a palavra Shekinah, ou glória que se vê. Essa glória é uma fumaça imensa, como que uma nave espacial está sendo acelerada para sair de dentro da atmosfera terrestre, saindo da força gravitacional. Veja. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até o átrio interior, como a voz do Todo-Poderoso quando fala. O barulho que eu vou chamar aqui pela minha conta de turbina, quando foi acelerada, o barulho foi imenso. Um avião dos nossos dias, quando ele vai levantar voo, quando ele vai decolar, o barulho daquela turbina é imenso, porque ela é acelerada. Veja que ele compara com a voz de Deus quando Deus fala. Ele está falando Todo-Poderoso, é Deus que ele está mencionando aí. Mas o que ele está mencionando é o barulho das asas que ele fala. Em alguns versículos, por não entender esse conteúdo, lá no capítulo 1, Ezequiel disse que era uma asa batendo na outra. E sucedeu, pois, quando ele deu ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. E que entrou ele e se pôs junto às rodas. Veja que esse querubim está ligado com rodas. Que rodas são essas? Vai formando aí na tua mente o que significa esse processo e o que significa essas rodas. Então estendeu um querubim a mão de dentro dos querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tirou e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu. O que está dizendo aqui? O homem vestido de linho foi por baixo do querubim, então é algo grande e poderoso. E ele, ao entrar debaixo dos querubins, um querubim estendeu a mão com a brasa que estava na sua mão para dar essa brasa ao homem vestido de linho. Como eu te disse no início desse vídeo, a palavra querubim, ela tem duplo sentido. Ela pode significar uma nave espacial, e é isso que a Bíblia está mostrando em todo o livro de Ezequiel, ou pode significar também um ser, não vou chamar de humano, um ser celestial, que quando sai do fogo é um querubim. Está tudo interligado. A palavra às vezes se confunde nesse processo de saber o que é e o que não é. O homem que está estendendo a mão, ele chama de querubim. Quem ele? Ezequiel está chamando de querubim. E o querubim que está ligado também às rodas, ele chama de querubim do mesmo jeito. Então a palavra querubim, que significa tudo que é tirado do fogo, é um querubim, como citei aí o exemplo de Moisés. No caso aqui, o que está dentro da nave, que é o querubim que ele está chamando, é uma pessoa celestial que tem o domínio sobre a matéria, e Ezequiel está presenciando esta pessoa dentro de uma nave espacial que ele chamou de querubim, pegando essas brasas, entregando na mão daquele homem vestido de linho, que ele pegou e saiu para espalhar sobre as cidades. Você já sabe que não é brasa. Você sabe que não é brasa, é uma arma de destruição em massa que será usada no período da grande tribulação. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Vai montando aí esse quebra-cabeça, ou vai no mínimo procurando entender esse quebra-cabeça. Veja que apareceu semelhanças de mão de homem debaixo das asas. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda a cada querubim, e o aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa. Pedra de turquesa é uma espécie de metal que Ezequiel conhecia muito bem, esse metal chamado turquesa. Então nós estamos vendo que as rodas, ou até mesmo o próprio querubim como um todo, tudo está interligado. O que ele chama de cabeça, onde tem uma cadeira dentro da própria cabeça do querubim, e o que ele chama de roda girando, como se tivesse uma roda dentro de outra roda, está tudo ligado nesse corpo chamado de querubim, que ele chama de querubim. Veja que é metal. Eu não posso aplicar essa questão de metal a um anjo, não tem anjo de metal. Que anjo de metal?
Ele está falando de um metal que é justamente as rodas dos querubins. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança. Era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Imagine aí que roda é essa que está no meio de outra roda. E por favor, não vai nessas loucuras que as pessoas dizem, mostrando desenhos ou filmagens de alguma coisa que não corresponde com a realidade do que o profeta está falando. Era como se estivesse uma roda girando no meio de outra roda. Imagina aí o que é. Andavam elas pelos seus 4 lados. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse andavam. Não se viravam quando andavam. O que significa? Essas naves espaciais denominadas de querubins, elas não fazem manobra, não tem a necessidade, como os nossos aviões, de fazer uma manobra quando vai pousar ou decolar. Por quê? Não tem traseira como o avião tem. A palavra que me veio à mente foi essa. Ela não tem essa parte traseira como os aviões têm. Então, como que é, pastor Juvaí? Ela está para todo lado, é lado. Para onde quer ir, vai. Por isso vem a questão dos 4 rostos, que diz aí os 4 rostos, ou o formato dessa nave espacial denominada de querubim, que não precisa fazer manobra quando for decolar, ou quando for pousar, ou quando for para o norte, ou para o sul, ou para o leste, ou para o oeste, ou para frente ou para trás. Elas não necessitam de fazer manobra. São naves espaciais celestiais imensas, com alta tecnologia, que os homens desconhecem esta realidade nos nossos dias. Se você não concordar, caro internauta, com aquilo que está sendo falado aqui pelo pastor Juvaí, deixa aí nos comentários o porquê que você não concorda, ou o que você acha, ou o que você pensa. Deixa nos comentários, teus comentários vai ser muito importante. Interaja aí com o nosso vídeo. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos em redor. Ele já disse isso também no capítulo 1 e ele volta a repetir agora no capítulo 10. Ele quem? Ezequiel. Essas rodas cheias de olhos ao redor é como se fosse a janelinha de um avião. O que ele está mencionando são vidraças ou vidro ou uma luz que está iluminando o querubim voador, a nave espacial. É disso que ele está falando, é isso que ele está mencionando, não são olhos, foi a linguagem que ele encontrou para justificar essa questão dessas luzes que ele chamou de olhos. E quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu, Gal. Essa palavra Gal que eu estou utilizando aqui, a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, ela significa giratórias. A palavra Gal, que João Ferreira de Almeida usou, significa giratórias. Em uma outra tradução, você pode consultar aí, você vai encontrar a palavra turbilhão. Turbilhão devido ao giro acionado dessas rodas. Então, às vezes aparece uma palavra que a pessoa desconhece, a pessoa não sabe o que significa e ele já rejeita o texto. Você concorda comigo ou não? Deixa aí nos comentários. Então, a palavra gal significa giratórias, ou algumas outras traduções bíblicas traz a expressão turbilhão. Turbilhão de quê? A partir do momento que ela é acionada, ela provoca um turbilhão da glória do Senhor, que nada mais é do que fumaça que foi liberada, e dentro da Bíblia se entende como Shekinah, ou glória que se vê. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do 4, rosto de águia. Eu não vou formular nenhum pensamento aqui de interpretação para associar isso a ministério de Cristo Jesus durante os evangelhos. Não, isso aqui é literal. Essas espécies de espaçonave têm esse formato. É só olhar na antiguidade que tinha-se um pensamento que Deus andava montado em lombo de animal. Como, por exemplo, no Salmo 18, diz que Deus montou no querubim e voou sobre as asas do vento. Esse querubim tem esse formato que o profeta está abordando aí. Na anatomia da nave espacial tem esta formação, ou esse formato, ou essa anatomia que compõe esse querubim voador. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos animais
que vi junto ao rio Quebar. Veja que o profeta não sabe o que é. Você concorda comigo aqui ou com a Bíblia? A Bíblia está dizendo que ele disse que ele não sabia o que é porque ele chama de animais. Ele disse que são os mesmos animais que ele viu junto ao rio Quebar. É só olhar no capítulo 1 que você vai encontrar estas expressões. Os querubins não são animais, não são animais. Ezequiel está cometendo um erro aqui chamando de animais porque ele não sabia, a gente tem que dar esse desconto, ele não sabia o que era, ele chamou de animais. É algo estarrecedor e tenebroso, não é? Eu penso que é algo estarrecedor e tenebroso pensar que um querubim é um animal, mas eu não posso aplicar essa crítica ao profeta Ezequiel porque ele não conhecia, mas o que ele deixou escrito é justamente isso que nós estamos abordando aqui. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles. E levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. O que significa isso? Significa que o querubim, que Ezequiel está contemplando aqui nesse capítulo 10, é um corpo só. As rodas, o corpo, o rosto, a cabeça. E a cabeça, pastor? A cabeça é onde está o chefe de comando. O trono é onde está o homem assentado que possivelmente seja o comandante dessa espaçonave celestial. O senhor tem certeza que é uma espaçonave celestial? Eu não tenho dúvida nenhuma que se trata de uma espaçonave celestial. Isso está escrito na Bíblia de forma um pouco camuflada, ou as pessoas não estão vendo esses textos bíblicos e entendendo como eles devem ser entendidos. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito da vida estava nas rodas. É o que ele viu e o que ele está descrevendo. Se você não conhecesse um avião e visse um avião pela primeira vez, para descrever a sua situação, você ia chamar ele de um peixe, de um pássaro, de qualquer coisa, e que tinha rodas do lado, debaixo das asas, e essas rodas é onde o espírito da vida estava. Que espírito da vida é esse? É a potência que é acionada dessa turbina da roda, ou do avião, como estou mencionando aqui. O espírito da vida aqui não é espírito da vida, como está dizendo Ezequiel, mas é o objeto que é acionado para provocar a velocidade e liberar a fumaça que proporciona aquilo que o profeta chama de glória do Senhor, que no caso é a Shekinah, e a Shekinah é glória visível, glória que se vê. A liberação dessa fumaça é pelo acionar das turbinas de alta potência, que a gente nos nossos dias nem conhecemos essa tecnologia ainda. Associei aos aviões, mas não conhecemos como que é essa tecnologia ainda, porque essa tecnologia é celeste, é extraterrestre, é fora da Terra. E o que ocorre aqui é que tudo está ligado na questão do querubim voador. Veja que para um, para o outro, para isso, para aquilo, para uma parte, para a outra. Porque é um corpo único. Essa nave espacial é um corpo único. Pesquise e veja se estamos falando bobagem ou se corresponde com a realidade. Veja o que o profeta disse. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. O que significa? Você não tem um único querubim, você tem alguns querubins aí. Alguns querubins que estão dentro desse processo. E eu estou mencionando isso, que isso ocorrerá no período da chamada Grande Tribulação. Ezequiel foi levado no tempo e no espaço, possivelmente 20 séculos à frente da sua era. Ou melhor, 27 séculos à frente da sua era. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram. E as rodas os acompanhavam, e parando à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Veja a liberação da fumaça, essa glória que está falando aí, meus amados internautas, é fumaça. Veja que Ezequiel disse que estava no alto sobre eles. Estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Veja que ele está chamando novamente de animais, e que esses animais que ele viu junto ao rio Quebar no capítulo 1, ele conheceu que eram querubins. Por que
conhecer o que era querubim. Certamente essa expressão já se fosse falada muito anterior ao período que Ezequiel estava vivendo, só que ele não conseguiu definir a princípio o que era que ele estava contemplando. Ele faz o trabalho de um repórter, como disse determinado pensador. Ele faz um trabalho de um repórter descrevendo o que ele estava vendo, não sabendo o que era, mas as informações que ele traz são informações muito precisas e que está de acordo com aquilo que estamos abordando aqui. Vamos concluir esse vídeo. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e as semelhanças de mãos de homem debaixo das suas asas. Veja que ele está associando a semelhança de homens debaixo das suas asas. Tinha mão de homens lá. Por que ele está abordando isso? Porque ele está vendo o que tem dentro ou no interior do querubim. Ele não tem uma visão detalhada do interior, mas ele tem uma visão por causa daqueles olhos que ele menciona. E aí ele contempla e fala o que ele está contemplando, o que é que ele está vendo aí, tá? E a semelhança dos seus rostos era a dos rostos do que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os próprios, cada um andava ao direito do seu rosto. Veja que novamente ele aborda a questão aqui que querubim não faz manobra. Já pensou uma espaçonave que só tem frente? Que não tem a retaguarda, que não precisa fazer manobra para decolar, para pousar? É tecnologia, meu amado, que está longe dos nossos dias ainda. É tecnologia extraterrestre, é tecnologia celeste, é tecnologia desconhecida dos nossos dias, é tecnologia de naves que voam acima da velocidade da luz. E aí quem é cientista, que conhece esse processo, sabe do que eu estou falando. Pode alguém voar acima da velocidade da luz? A velocidade da luz é constante, é 300 mil km por segundo, mas a partir do momento que se aciona alguma coisa acima da velocidade da luz, aciona um outro tipo de processo que os homens dos nossos dias não conhecem, que a nossa ciência não conhece, e talvez até mesmo eu que estou abordando não conheço, mas eu sei que ocorre porque já andei pesquisando e vendo essa questão, que a partir do momento que alguma coisa sai da velocidade da luz ou ultrapassa a velocidade da luz, aciona uns tais de táquions. Aí você pode pesquisar e ver o que é. Eu estou te dizendo que o querubim, ele voa acima da velocidade da luz, e ele não é um anjo de 6 asas como as pessoas imaginam. É uma nave celestial. Como você entende esse conteúdo? Deixa aí nos comentários, ou positivo ou negativo, não tem problema nenhum, mas deixa aí nos comentários. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.